Vamos ao próximo aqui, ó, situação parecida. No dia 28 de fevereiro, o GGR Covep Renda, que é o GGRC11, administrado pela CM Capital Markets e pela Zagros Capital, e que tem 102.309 cotistas, anunciou que assinou um memorando de entendimentos para vender 2 imóveis em Betim por 45 milhões. Pelo que eu entendi, olhando o relatório gerencial, é um imóvel com 2 matrículas, tá? Essa foi a sensação que eu tive. Mas, enfim, o fato relevante fala de 2 matrículas ali. Então, eu coloquei aqui como 2 imóveis. A venda é por 45 milhões de reais. Os imóveis estão locados para 2 empresas pertencentes ao mesmo grupo, e o comprador é uma dessas empresas inquilinas, que é a Jeffer. Então é o contrário de um sale and leaseback, né? A empresa é inquilina e ela mudou de ideia, ela resolveu virar dona do imóvel. Então vai ser um contrário do sale and leaseback. Ela como se ela fosse resgatar o sale and leaseback. A empresa que é inquilina, que é a Jeffer, são 2 imóveis, pelo que eu entendi, eles são contíguos ali, são 2 matrículas no mesmo imóvel, um galpão modular, um está alugado para a Jeffer, outro para uma empresa, as 2 empresas pertencem ao mesmo grupo controlador. Então, na prática, é a mesma empresa que aluga os 2 imóveis. E uma dessas empresas vai comprar o imóvel de volta, vai parar de pagar aluguel e vai passar a ser dona do imóvel, certo? E essa empresa é a Jeffer. As condições de pagamento são: o fundo já recebeu 10 milhões no dia 28/2, vai receber mais 10 milhões no dia 30 de março e recebe 4 parcelas mensais de 4.166.000 entre 28 de abril e 28/9. Todos esses valores aí a vencer no futuro vão ser reajustados pelo IPCA. A partir do próximo mês, o inquilino pagará aluguel proporcional, conforme os valores já pagos pelo imóvel, né? Ele pagou aí 10 milhões de 45, né? É isso? Isso, 10 milhões de 45. Então, isso já representa 22% do imóvel que ele pagou. Então, ele não vai pagar 100% de aluguel, sendo que ele já é dono de 22% do imóvel. Então, agora ele começa a pagar 78% do valor do aluguel que ele pagava antes. E a cada vez que ele pagar mais uma parcela, ele vai diminuindo do aluguel. Então, o fundo ainda vai recebendo proporcionalmente aluguel, e até que receba todo o valor pela venda do imóvel. O que mais? A venda vai gerar um lucro de 4.400.000, que é mais ou menos 55 centavos por cota, e uma TIR, uma taxa interna de retorno, ou seja, pega o preço que pagou, considera todos os aluguéis recebidos e ainda os que serão recebidos, considera o recebimento desses valores pela venda, calcula qual que é o retorno total de acordo com o tempo, né, o dinheiro e o tempo. Taxa interna de retorno anual estimada em 15%, sem considerar a correção das parcelas. Então vai ser um pouquinho maior essa TIR, né? A gestora negociou diretamente, então não tem despesas de intermediação, não contratou nenhum corretor, nenhum consultor imobiliário e não vai cobrar despesas de intermediação. Então esse é o fato relevante. E aí eu fui no relatório gerencial e peguei, legal, né? Super transparente isso também. Peguei essa imagem aqui, ó, que é do balanço do fundo. Olha lá, ativo e passivo. Você está dando para ver? Acredito que sim. Então, o ativo do fundo, os imóveis e o que ele tem de valores a receber, qual que são os passivos? O patrimônio líquido, que são as cotas, né? Por isso, aliás, ó que legal. Tem gente que fica brava de ouvir isso quando o gestor fala o passivo do meu fundo, né? Ele está falando de você, de mim, o cotista. Mas é por isso, ó, o passivo, o patrimônio líquido são as cotas do fundo. Ela faz parte do passivo em si. Na verdade, é o patrimônio líquido, né? Se eu falar que faz parte do passivo, também não é correto, mas ela fica do lado do passivo. O passivo mostra as formas com que uma empresa, ou um fundo imobiliário, no caso, se financia. Então, o que tem no ativo do fundo? Tem imóveis e tem aluguéis a receber. Ah, esses imóveis, o que aconteceu? É que eles caíram do céu? Eles foram doados por alguém? Não, eles foram comprados. Ah, e da onde veio o dinheiro para comprar os imóveis? Veio do outro lado do balanço, do passivo. Boa parte veio aqui, ó, dos cotistas que compraram cotas em cada emissão de cotas, esse é o patrimônio líquido, e a outra parte veio de capital de terceiros, ó, de dinheiro que foi pego, emprestado por meio de CRI e de obrigações. Essas obrigações são parcelas, né? A venda, por exemplo, do
do HGLG, que vendeu o galpão alugado para a Lasa, não foi parcelado? O GGRC pagou uma parcela, depois tem que pagar outra, depois tem que pagar outra. É uma forma também de alavancar, sem precisar emitir um CRI e tudo mais. Então, o passivo, como que financiou esse ativo? Com o dinheiro dos cotistas e com dívidas, seja via CRI, seja via parcelamento. Então, por que o fundo está vendendo imóveis? Porque ele tem obrigações a cumprir. Não tem detalhamento de quando que vence, quando que está chegando a amortização, essa coisa toda, mas é provável que seja isso que está acontecendo. E também não tem como detalhamento aqui, desculpe, isso aqui é uma representação de um balanço, e num balanço, por regra, aparece primeiro aquilo que é de curto prazo e depois aquilo que é de longo prazo. Então, muito provavelmente, esse CRI está batendo na porta ali algum pagamento, alguma amortização, alguma intermediária pesada. Tá? Se ele aparece em cima, é porque ele é de curto prazo. O que aparece mais para baixo é mais de longo prazo. É o circulante, o não circulante, certo? Então, é isso o caso. Não está acontecendo aqui, como no caso do XPPR, redução de rendimento, nada disso, mas a venda do imóvel, muito provavelmente, embora não esteja escrito no fato relevante, mas se a gente vai dar uma olhada lá na vida do fundo, no relatório gerencial, muito provavelmente é uma necessidade de vender o imóvel para honrar obrigações financeiras, seja do CRI, seja as parcelas a pagar para o HGLG pela compra lá do galpão alugado para a Lasa. Bom, e por que isso? Porque o juro subiu para caramba, porque as cotas caíram em função dos juros, né, a parte financeira do fundo imobiliário, e para emitir está muito difícil, porque os fundos estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Quando o gestor ele faz a alavancagem, o que ele conta mesmo é que ele vai, no futuro, fazer uma emissão de cotas para honrar essas obrigações financeiras. Então, o que eles esperavam? Pô, que a gente vai continuar conseguindo fazer uma emissão de cota por ano, pelo menos, e tal, e aí eu estou comprando agora, alavancando, tenho, no caso do CRI lá, por exemplo, do XPPR, eu tenho uma carência de 1 ano, então eu tenho mais 1 ano para fazer uma emissão, vai dar certo, não sei o quê. Aí, putz, vira tudo de ponta cabeça, o juro vai para cima, a cota vai para baixo, não consegue fazer emissão. Mas a obrigação está lá. Por isso que a alavancagem é bom quando tudo dá certo. Quando dá errado, a obrigação está lá e tem que pagar. É que nem boleto, né? O boleto sempre vence. O cara é determinado, né? O boleto, ele sempre vence. Então, tem um boleto vencendo. E eu esperava ter dinheiro do aluguel do imóvel que está vazio, eu esperava ter feito uma nova captação, tá, mas nada disso aconteceu. O boleto não quer saber, ele vai vencer. Então, tem que achar dinheiro para pagar esse boleto. Então, uma das formas, vender imóveis. Acho que foi até um comentário aí que... Tem até um comentário que foi feito lá no começo, o XPPR não poderia vender imóveis, se não me engano, e tá até no comunicado ao mercado que sim, né, eles estão vendendo imóveis. E aí, no caso do GGRC, não está tendo uma diminuição do rendimento, mas essa venda de imóvel muito provavelmente é também para fazer frente às suas obrigações financeiras. Vi aqui um comentário do André dizendo que esse gráfico não está em escala. Você quer dizer, André, que esse passivo não é tão pequeno em relação ao ativo, é isso? Bom, não é tão grande também, né? O passivo não é tudo isso em relação ao ativo. São 1 bi 100 de imóveis e o passivo é de, arredondando aqui, 160 milhões de reais, né? Seria bem menorzinha essa parte do passivo. É isso, né, André, que você está chamando a atenção, né? Apesar de ser pequeno, então não é uma alavancagem que vai preocupar, que vai causar um grande estrago no fundo. Então, se o boleto vem, você tem que ter dinheiro para pagar, né? E se não tinha. Outra coisa que é da característica do fundo imobiliário, ele tem que distribuir praticamente todo o lucro, só pode reter 5% do lucro. Então é muito difícil ele gerar dinheiro por si só pela sua operação, para honrar essa dívida da alavancagem. Então, em algum momento, ou vai ter que ter uma emissão, ou vai ter que vender imóveis.